No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Dr. Carlos Ferreira, médico e humanitário, encerrou sua longa jornada de vida. Carlos nasceu em 1955, na pequena vila de Serra do Sol, localizada no interior de Minas Gerais. Filho de humildes pais, dedicados à agricultura e educação, herdou de seu pai a paixão pela medicina e pelo serviço à comunidade. Seu primeiro contato com o mundo da saúde foi durante as férias escolares, quando, com apenas 10 anos, auxiliava o pai em sua farmácia. Aos 15, aos cuidados de seus 3 irmãos mais novos, decidiu-se por seguir o exemplo paterno e se dedicar à medicina. Cursou medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se destacou como aluno brilhante, tendo recebido diversas bolsas acadêmicas e prêmios por excelência. Seu sonho era ajudar os mais necessitados, o que o levou a trabalhar em diversos postos de saúde no interior mineiro. Em 1985, criou sua própria ONG, Mão na Saúde, dedicada à assistência médica e educativa nos sertões do país. Ao longo dos anos, a instituição recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, sendo que em 2015, Carlos recebeu o título de Cidadão Honorário da República pela sua trajetória de serviço à comunidade. Casado com Maria Lúcia desde 1980, teve 3 filhos, todos eles médicos como ele. O casal residia em Belo Horizonte, onde mantinha uma vida simples e dedicada ao trabalho e à família. Além da medicina, Carlos era apaixonado por jardinagem. Sua casa era um verdejo cenário, cheio de flores raras e plantas exóticas que ele cultiva com cuidado. Seu quarto, cheio de livros médicos e histórias de ficção científica, era um santuário para o medico. No telejornal da Globo, foram exibidas imagens do velório, onde amigos, familiares e pacientes despediram-se do grande médico. No programa da Rádio Nacional, houve uma homenagem à sua vida e obra, com reportagens e entrevistas com aqueles que tiveram o privilégio de conhecer o Dr. Carlos. A morte dele marcou a cidade como um golpe. Muitas pessoas perderam um médico, um amigo e uma luz na comunidade. Mas ele vive nas vidas dos seus pacientes e filhos, na mão na saúde e nas flores do seu jardim. Ele vive no sonho de um mundo mais saudável e justo, um sonho que ele nunca parou de sonhar. E a sua casa, agora um santuário para quem o conheceu, continua sendo uma testemunha do seu amor pela medicina, pelos livros e, principalmente, pelo cuidado com as pessoas. Sua cozinha, com o aroma da noite, lembra sua paixão por fazer comida. A sala de estar, com o relógio de cuco, lembra o tempo parado que ele queria para a medicina. E o quarto, com as flores raras que ele cuidou, lembra o medico que se esqueceu. A vida do Dr. Carlos Ferreira foi um caminho longo de amor e dedicação à saúde e às pessoas. Hoje, sua morte é uma perda para todos, mas ele vive em seus pacientes, em seu legado e na sua casa verde. E assim, como o vento sussurra nas árvores, ele viverá para sempre. Ela se despediu ontem, com a idade de 85 anos, em sua casa de Pedra Branca, uma pequena vila do interior mineiro. A senhora Maria Clara dos Santos, mais conhecida como Márcia, deixou para sempre um legado de amor e dedicação aos outros, bem como um olhar inquebrantável pela beleza da vida. Nascida em 1936, ela foi criada em Água Clara, uma vila do sertão baiano, onde aprendeu desde cedo a valia do trabalho e o respeito à natureza. Aos 17 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde cursou medicina e tornou-se uma das principais referências em saúde mental no país. Com um toque especial para a humanização da medicina, Márcia foi responsável por fundar o Programa de Psicologia Assistida pela Arte, PPA, em 1985, que unia terapia psicológica e expressão artística.
O programa teve início na clínica particular da senhora e logo se expandiu para várias instituições públicas de saúde, sendo um modelo seguido por diversos profissionais do ramo. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho desenvolvido no campo da arte terapêutica. Além disso, foi reconhecida como médica do povo e recebeu o título de cidadã honorária pela cidade de Belo Horizonte. Além da sua trajetória profissional, Márcia também era conhecida por seu amor pela natureza. Em sua casa, sempre havia plantas florescendo e um pequeno jardim onde cultivava orquídeas. A senhora era também uma apaixonada por cozinhar e gostava de compartilhar receitas com os vizinhos, sempre se destacando na preparação de doces tradicionais mineiros. Uma tragédia marcante na vida da senhora foi a perda do seu único filho, Lucas, em 2018. Ele morreu em um acidente de carro que também deixou a mulher viúva. Apenas com o apoio de seus netos e amigos, Márcia continuou dedicada ao seu trabalho e às suas paixões, sem se desgastar nem perder fé em um futuro melhor. No telejornal da Globo News, a senhora foi lembrada como uma mulher incrível que dedicou sua vida ao bem-estar de outros. No programa da Rádio Nacional, ela foi homenageada com uma matéria que destacava suas conquistas na área da saúde mental e artes terapêuticas. A senhora Maria Clara dos Santos será lembrada como uma mulher respeitosa, generosa e corajosa. Seus netos, que moram em sua velha casa de Pedra Branca, prometem cuidar da casa e do jardim, onde ela cultivava suas orquídeas adoradas. E sempre que chegarem na manhã de domingo, a casa ainda parecerá impregnada do cheiro do café coado que preparava todos os finais de semana para desfrutar com o jornal e os familiares. Fernanda Montenegro, a maior dama do nosso palco, é uma figura mitológica no cenário brasileiro. A presença dela em cena é mais do que uma interpretação, é um encontro com o próprio espírito de nossa tradição artística. Sua voz, suave como a brisa do rio, abraça o público num abraço profundo e encantador. Ela é um tesouro escondido entre as estrelas marcantes do firmamento brasileiro, sua luz brilhante iluminando espaços desconhecidos em nossa alma. A sensibilidade de Fernanda Montenegro é como água viva, fluindo através dos seus olhos e palavras, carregada de emoções que levam o espectador a um mundo interior onde os sentimentos se desprendem das profundezas do ser humano. Seu talento é uma lágrima dourada, refletindo a essência da vida, das esperanças e das paixões. A versatilidade de Fernanda abre caminhos para o inesgotável mar do talento artístico, onde o espectador se deita em um banheiro de sonhos, despertando sensações que são parte integrante da sua essência. A carreira de Fernanda Montenegro é como uma floresta mágica, composta por décadas e décadas de dedicação, amor e paixão pelo teatro, cinema e televisão brasileiros. Sua longevidade é um testamento à sua força e determinidade, demonstrando que a arte é mais do que uma profissão, é uma missão. Ela se transformou em uma verdadeira lenda vivente, deslumbrando cada vez mais o mundo com seu talento, sendo reconhecida por seus méritos em todo o planeta. A presença de Fernanda Montenegro é como uma tempestade que passa pela vida de todos nós, deixando um legado inesquecível que marca a história do nosso país. Ela é mais do que uma artista, é uma força da natureza, uma voz que se eleva acima do tumulto da vida cotidiana e guia o caminho das gerações futuras. A sua presença imponente, a entrega à arte, transformaram-na em um verdadeiro patrimônio cultural nacional. Fernanda Montenegro é o sol que ilumina o céu de nosso teatro, cinema e televisão. Sua luz brilha em cada produção, inspirando e desafiando as gerações futuras a buscar o melhor da arte brasileira. Ela é a voz do Brasil, a alma que une todos nós numa jornada de amor, esperança e paixão pela beleza da vida. É uma herança que nós, como povo brasileiro, somos honrados de ter em nosso meio. Fernanda Montenegro é a mais bela flor do nosso teatro, um tesouro escondido entre as estrelas marcantes do firmamento brasileiro que ilumina espaços desconhecidos em nossa alma. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar fala com os olhos da Lapa e as montanhas cantam em sotaque carioca, surgiu uma alma deslumbrante. Fernanda Montenegro nasceu, como um sonho, no meio de um mundo vibrante, em pleno charme do inímero Maracanãzinho, em plena década de 40. Família simples, mas respeitosa, de raízes portuguesas, que transpunha nos olhos azuis de Fernanda a semente da arte cênica e do drama da vida.
Crescendo entre as ruas movimentadas, entre o perfume de bolo de rolagrão das padarias e os sons mágicos dos trens do Corcovado, Fernanda teve a sorte inata de viver em meio à diversidade cultural que só a natureza carioca pode oferecer. No berço da sua infância, a literatura e as histórias eram como o sal do alimento. Fernanda, uma menina pequena com grandes sonhos, já enxergava na vida um palco eterno para suas ações. Os livros eram seus melhores amigos, e o mundo das histórias sua principal escola. Encantada com peças de rádio e representações improvisadas em casa, Fernanda já despertava, nessa juventude, a curiosidade e imaginação que posteriormente transformariam a arte cênica brasileira. Como as folhas no outono, suas paixões mudavam com o tempo, mas sempre deixando um rastro de lirismo na areia. Fernanda, como uma árvore centenária, plantou suas raízes em meio à diversidade e cultura carioca. E é nesse terreno que nasceu a atriz, a mulher que acabou transformando toda a vida de milhões de brasileiros, através do poder da arte e da paixão pelo palco. Ao redor dela, o futebol e a música eram os batuques do tempo. A seleção carioca era o coração que pulsava na cidade, enquanto as notas da bossa nova dançavam nas ruas. Naquele Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro nasceu como uma luz, para iluminar o céu das artes brasileiras. E hoje, ao recordarmos a sua vida, é como um sonho vivo que se transforma em lembrança, num fluxo incessante de amor e respeito pela vida e obra da grande Fernanda Montenegro. Em seu caminho para a eternidade, Fernanda Montenegro já andava desenhada. A juventude dela foi um testemunho de dedicação e coragem, onde os estudos e o trabalho em rádio foram as alas que levaram as asas da jovem mulher para voar. No meio dos estúdios, encontrou-se a oportunidade de dar vida às personagens, lapidando sua interpretação com pinceladas finíssimas e intensas. A presença do teatro brasileiro era assombrosa em seus olhos, que refletiam a vontade de se juntar às lendárias mãos de mestres da arte cênica. Nesse palco sagrado, Fernanda encontrou seu espaço de descoberta e afirmação. Lá, as sombras do passado se esvaneceram, substituídas pelos reflejos da luz que iluminava a tona de uma promessa inquebrantável. Ela era dona do palco, a rainha das coisas imagináveis. A vida não foi cédula fácil para Fernanda Montenegro. Dificuldades financeiras e preconceitos marcaram seu caminho, mas o fogo de sua determinação e a paixão pela arte serviram como guias invisíveis, iluminando o caminho dela com um brilho inesquecível. E foi assim que, gradativamente, ela se transformou em uma promessa de talento raro, capaz de encantar os corações e vencer as barreiras impostas pelo mundo externo. No palco, Fernanda Montenegro dançava com a vida, enquanto o futebol marcava o ritmo da cidade. Os gritos dos torcedores se fundiam às emoções vivenciadas nas peças de teatro, e assim, ela tornou-se uma parte integrante da história da cultura brasileira. Sua presença, assim como a do teatro e do futebol, é um canto eterno no coração dos brasileiros. Naquele momento de transição, Fernanda Montenegro se ergueu como uma luz que cortou as trevas da juventude, levando consigo o legado de um teatro vibrante e a promessa de um futuro emocionante. E assim, sua vida, marcada por dificuldades e obstáculos, tornou-se uma história que inspira e lembra que, na frente de qualquer desafio, o amor pela arte pode ser a nossa melhor aliança. Fernanda Montenegro, uma figura luminescente do panorama artístico brasileiro, erguia-se como um farol incandescente, sua voz, sua presença, uma promessa de magia em cada palavra falada. No teatro, ela se transformava em verdadeiros personagens, a cada movimento, a cada sorriso, a cada lágrima. As peças eram mero pretexto para seu talento, que despertava um verdadeiro mistério em quem assistia, como se fizesse uma magia real. No cinema, ela foi uma rainha imperível em Central do Brasil, onde sua personagem, os olhos deslumbrantemente resilientes, revelou um amor paternal desconhecido, uma força indomável e uma fé inquebrantável na vida. Foi como se ela tivesse criado em si mesma um universo, onde o cinema não era apenas um espetáculo, mas a vida em si mesmo. Na televisão, Fernanda Montenegro marcou a história de gerações em novelas e especiais, como uma mãe carinhosa, uma mulher forte e resoluta, que nos levava às mais profundas partes de nossos corações. Ela nos ensinou que o amor é a verdadeira força da vida, e que mesmo em momentos difíceis, a esperança nunca desapareceria.
E foi com o reconhecimento do mundo inteiro que Fernanda Montenegro se consagrou como referência de dedicação e excelência artística. A indicação histórica ao Oscar, como atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras, foi apenas um dos tábuas de honra que ela recebeu. A vida de Fernanda Montenegro foi uma saga cheia de magia e emoção. Ela nos lembrou que o teatro, o cinema e a televisão são meios de expressão que podem transformar vidas. E ela foi um exemplo perfeito desse poder transformador, pois suas palavras, seu olhar e sua presença nunca deixaram indiferente quem a assistisse. Fernanda Montenegro, uma rainha do palco e da tela, que nos deixou um legado inalienável e uma memória viva na história da arte brasileira. Ela foi como um sol brilhante em um céu de nuvens cinzas, iluminando a vida de tantos, e sua ausência sentida como uma fria sombra que caiu sobre o Brasil. Mas suas palavras e seu legado permanecerão eternamente no coração das gerações futuras, como um testemunho de dedicação, talento e amor por arte. Fernanda Montenegro, uma luz resplandecente no firmamento da arte brasileira, não se contentou em brilhar, ela incendiou o céu com a força de seu legado. Sua vida foi um poema escrito com a pluma da paixão, a tinta do trabalho e o coração que abraçava a cada desafio. Ela era uma mulher cujo olhar era mais profundo do que as águas do Amazonas, cuja voz tinha força suficiente para mover montanhas, e cuja postura era tão ética quanto o sol nascente sobre a praia de Copacabana. Ao longo dos anos, Fernanda Montenegro levantou uma torre de drama brasileiro que chegou a céus altos, onde os olhares de todo mundo se dirigiam para admirá-la. Ela inspirou atores, diretores e escritores a alcançarem novos horizontes, a explorar as profundezas do ser humano em sua obra e a cultivar a paixão pela cultura como a flor mais preciosa que brota do solo brasileiro. A vida dela ensinou o poder do trabalho, da disciplina e da devoção ao ofício. Ela nunca permitiu que as dificuldades a desmoralizassem ou desfizessem sua determinação. Em vez disso, ela se aferrou às suas convicções, como um marinheiro seguro nas ondas tempestuosas do oceano. Ela nos legou uma memória viva, um testemunho da força da arte e do amor pela cultura brasileira. A cada vez que ouvimos uma voz firme em um palco, sentimos a presença de sua alma irada, que se revela na dedicação dos artistas que a seguiram. A cada passo que caminhamos pelas ruas da cidade, sentimos os ecos de seu olhar verdadeiro, que nos convida a ver o mundo com mais clareza e profundidade. Ela permanece para sempre na memória coletiva como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte. Fernanda Montenegro é uma estrela que não se apaga. Ela continua a iluminar o céu brasileiro com sua brilhante legado, inspirando gerações futuras a sonhar grandes sonhos e a construir um mundo melhor através do poder da criatividade.